Os casos da intoxicação por metanol, aqui, casos, enfim, grandes já aqui em São Paulo, que vão se alastrando também em outros estados do país, já suspeitas de casos em Pernambuco também. E a Beatriz Manfredini tem bastidor pra gente aqui de São Paulo, que vai contar pra gente sobre essa informação. Explica pra gente, Beatriz. Oi, Paula. Pois é, né? Toda essa situação do metanol envolve um embate maior entre o governo federal e o governo aqui do estado de São Paulo, principalmente no que diz respeito ao possível envolvimento ou não de organizações criminosas, no caso o PCC. Eu conversei com alguns aliados do governador Tarcísio de Freitas e vários deles têm sido enfáticos em utilizar a mesma expressão para falar sobre o assunto: guerra política. Para eles é isso que está acontecendo, nessa divergência, então, que ocorreu recentemente, ontem, melhor dizendo, em coletivas de imprensa diferentes, em que a Polícia Federal e o Ministério da Justiça disseram ver indícios e possível relação da organização criminosa, o PCC, com esses casos de contaminação por metanol, enquanto o governo aqui de São Paulo diz que não vê esses indícios, pelo menos até o momento, não vê relação com o primeiro comando da capital. De acordo com aliados e auxiliares do governador, essa relação pode ter sido feita justamente para prejudicar Tarcísio de alguma forma e relacionar a um combate pouco efetivo de organizações criminosas. O que dizem esses auxiliares de Tarcísio de Freitas é que não é possível e não tem embasamento suficiente até o momento para fazer essa relação e justamente divulgar uma possível relação de organização criminosa com casos como esse pode gerar um terror, um medo desnecessário na população. Essa é a avaliação, então, de aliados. Aí eu relembro casos recentes em que disputas como essa têm sido colocadas, né? Ontem causou estranhamento no governo aqui do estado de São Paulo que a coletiva de imprensa sobre o metanol, com o ministro da Justiça, com a Polícia Federal e com secretários de saúde, foi convocada sem o conhecimento aqui do governo do estado de São Paulo. Inclusive, Tarcísio cancelou de última hora uma agenda que tinha em Cubatão, aqui no estado, para também convocar ele uma coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes sobre o mesmo assunto. Recentemente, no entanto, em outras movimentações, como por exemplo na morte do ex-delegado de polícia Rui Fontes, que investigava o PCC, o estado de São Paulo foi acionado, né? Aqui a Secretaria de Segurança Pública recebeu ligações, tanto do Ministério da Justiça quanto da própria Polícia Federal, oferecendo auxílio nessas investigações. Na data, o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, negou, disse que o estado de São Paulo tinha competência para apurar esse caso, investigar esse caso sozinho, mas pelo menos eles tinham recebido um contato, que não aconteceu agora dessa vez, de acordo com auxiliares, provavelmente motivados também por essa negativa no caso anterior. E ainda sobre PCC, recentemente, naquela investigação sobre postos de combustível, né, que faziam lavagem de dinheiro para a organização criminosa, também houve ali uma espécie de disputa entre Tarcísio e o presidente Lula e o governo federal do protagonismo dessa investigação. Aqui, os auxiliares do governador trabalharam para dizer que Tarcísio vinha denunciando casos como esse desde o início do mandato, recuperaram vídeos sobre o assunto, inclusive, e o governo federal foi no mesmo sentido, dizendo que está desarticulando, então, essas organizações criminosas em todo o país. O fato é que agora esse novo episódio, então, do metanol acendeu aí essa chavinha aqui no governo de São Paulo, acendeu essa ideia de que há uma guerra política sobre o assunto e que há aí alguma motivação por trás de tentar relacionar as organizações criminosas com esses casos de contaminação. Lembrando, então, que as investigações ocorrem em duas frentes, no estado de São Paulo e também a nível nacional. A Polícia Federal diz que pode sim haver esses indícios, enquanto o estado de São Paulo não vê embasamento para isso neste momento. Por enquanto, a gente segue acompanhando, Paula, mas os bastidores dessa briga política estão lá na minha coluna no site da Jovem Pan. Sendo muito investigado, né, Beatriz Manfredini? Vamos falar da sua coluna também no site www.jp.com.br, porque essa informação está lá, olha só. Para você que nos acompanha, temos aí, ó, governo Tarcísio vê guerra política em novo embate com o governo federal sobre o PCC. Governador Tarcísio de Freitas em foto aqui, em coletiva, falando justamente que as intoxicações por metanol não têm ligação com o PCC. Essas são as investigações feitas, pelo menos por enquanto.